Saudações a vocês que acompanham este canal. Um vídeo sobre a situação política do Brasil, um tema no qual eu ainda não tinha me atrevido a tocar, ou se nele toquei, foi muito de leve. E o que eu pretendo tratar nos próximos minutos é justamente a questão do modo como nós, ou muitos dentre nós, temos lidado com as discordâncias, temos lidado com o fato de que existem indivíduos que pensam diferente de nós e mesmo que pensam o contrário daquilo que nós pensamos. Eu não estou em nenhuma rede social, saí do Facebook há bastante tempo, fiquei por lá 14 meses, foi o suficiente, está visto. E eu me lembro de que quando eu estava me decidindo a sair, lá para as 5 da manhã, quando eu estava checando o meu feed de notícias, a minha página inicial, como bom viciado que eu era, havia alguém naquele momento xingando outra pessoa de canalha. Então imaginem só, alguém que acorda ou vai dormir, né, por volta das 5 da manhã e que resolve, ou antes de dormir ou logo ao acordar, deixar claro que uma pessoa da qual ela discordava era canalha, era alguém evidentemente ignóbil, pérfido. E aquilo me impressionou muito, eu fiquei bastante tocado com aquilo e verdadeiramente decidido a sair da rede, né? Até fiz uma horinha lá dizendo, estou indo embora. Quem quiser entrar em contato comigo, mande uma mensagem privada. E não converso com praticamente ninguém daquela época, das centenas de amigos que eu supostamente tinha apenas em ambiente virtual. E tive a grande chance, a grande sorte de não estar nesse ambiente tóxico quando das eleições, durante o processo eleitoral. E, portanto, fiquei um pouco poupado, né, de toda a radicalização que aconteceu nas últimas eleições com a vitória de Jair Bolsonaro. E felizmente não estava participando daquilo, felizmente isto não chegou até mim com a mesma força. E pensando-se naquilo que nós temos observado em termos de radicalização, radicalização é mais do que polarização. A polarização é inevitável na democracia, porque cada um busca o seu polo, cada um vai para um lado. O problema é quando não há nenhum modo de se conversar com o lado oposto, porque todos se tornaram radicais demais. Pensando-se na questão da radicalização, algo que me vem à mente é que cultura faria diferença. Se de fato os indivíduos que querem se tornar vozes políticas relevantes, nem que se trate de um nível pequeno, né, vozes políticas relevantes até mesmo para um pequeno número, se de fato essas pessoas buscassem na cultura, no processo de cultivo de si mesmas, por meio das grandes obras e grandes realizações do passado remoto, do passado mais próximo, se de fato buscassem isso, haveria uma maleabilidade maior nessas pessoas e uma empatia maior para tratarem com as ideias e os pontos de vista dos outros. Eu vou dar aqui alguns exemplos de textos antigos que, se lidos com a profundidade que merecem, poderiam dar algum tipo de alento, né, e de iluminação mesmo para aqueles que buscam uma convivência política com os diferentes mais saudável, né? Então, se nós formos, por exemplo, a Ilíada, o que nós vemos ali é a história do 10º ano de guerra, algumas semanas, poucas semanas do 10º ano de guerra de Troia, em que o exército dos gregos, os chamados argivos, que assediavam a cidade de Troia,
é descrito por meio das suas, enfim, das grandes façanhas dos seus heróis, mas nós também temos um grande cuidado e uma focalização bastante interessante no exército inimigo, que é o exército dos troianos. E particularmente a figura de Heitor ganha uma dimensão muito humana e grandiosa, porque vê-se a tragédia daquele homem, né? Vê-se a tragédia de alguém que tinha ficado em Troia para defender uma cidade que viria a cair. Então, a tragicidade dessa figura fica bastante clara por meio dos versos e das páginas, através dos versos e das páginas da Ilíada, supostamente escritas por Homero, e nós vemos que alguém que está do outro lado, alguém que não está cerrando fileiras com os gregos, tem a sua grandiosidade, tem a sua areté, a sua virtude, tem características apreciáveis. E isso nos mostra que em meio a uma guerra, em meio a um conflito, existem bons sentimentos, ou melhor dizendo, existem boas características em todos os lados. Isso precisa ser levado em consideração. Na maior parte das guerras, quem luta de um lado e quem luta do outro tem valores muitas vezes em comum, mas o que sucede é que, por uma ironia do destino, digamos assim, essas pessoas ou esses grupos de pessoas acabaram indo parar em campos diversos. É claro que a transposição para a política de hoje em dia não é direta, né, porque estamos tratando de uma guerra entre povos diversos e entre, enfim, facções que, por exemplo, se identificavam com cidades e, portanto, agiam segundo, enfim, intentos patrióticos, por assim dizer, mas é necessário talvez que muitos dos que cerram fileiras ideologicamente comprometidos com uma causa, ou com um candidato, ou com um partido, compreendam que muitas vezes as suas inclinações políticas, a sua formação política tem a ver com coisas que são contingentes, coisas que estão fora do controle desse indivíduo. A escolha é parcial da nossa própria posição, ela depende da experiência individual. Um sujeito que tenha um determinado tipo de experiência vai optar ou pela direita ou pela esquerda, e muitas vezes essa experiência é algo que foge ao controle desse indivíduo. É algo que ele não determina. Há pessoas que, pelo fato de terem encontrado alguém importante de uma determinada coloração política, acabam optando por esse lado, acabam optando por esse matiz, e isso tem menos a ver com um exame, digamos assim, atilado de todas as possibilidades políticas, e por aí vai. Muitos dos que hoje se dizem conservadores nunca leram uma frase de Burke, que é o fundador do conservadorismo. Muitos dos que cerram fileiras com a esquerda não saberiam explicar o conceito de mais-valia de Marx, ou não saberiam explicar a diferença entre Proudhon e Marx, ou, enfim, exatamente quais são as ideias principais de Rousseau, por aí vai. Então, às vezes, essa afiliação para um lado ou para o outro tem a ver com vivências pessoais e com sentimentos dos quais o indivíduo não é totalmente o mestre, não é totalmente o responsável. E também isso muda ao longo da vida. Nós não podemos considerar estas coisas como estanques, né? Porque efetivamente há muita variação de opiniões ao longo da vida, e isso não é um sintoma de fraqueza, não é um sinal de uma alma débil. Muito pelo contrário, quando você reconhece a insuficiência de um ponto de vista que anteriormente você defendia, há algo de muita coragem aí sendo colocado. Então, creio que, por exemplo, compreender que lá no início da cultura hoje dita ocidental, a Grécia não era ocidente, mas enfim, o ocidente tomou a Grécia como uma das suas fontes,
Lá no início da cultura ocidental, há este cuidado com a focalização do outro. Por exemplo, a primeira tragédia de que se tem notícia, Os Persas, de Ésquilo, mostra o drama dos reis da Pérsia que tinham perdido a guerra contra os gregos. Há uma focalização do inimigo, mostrando-se o inimigo naquela situação de derrotados. Há um interesse pelo outro, pelo ponto de vista alheio, que é algo que apenas a grande cultura é capaz de fornecer. Apenas a grande cultura é capaz de dar ao sujeito. Também ficando aqui nas tragédias, né? A tragédia tem muito esta posição de que pode haver pessoas boas de todos os lados, defendendo todos os interesses, todos os pontos de vista, e que, portanto, um tipo de radicalização é algo que necessariamente conduz à ruína. Eu creio que a tragédia que melhor exemplifique isso seja Antígone, que é a história de uma das filhas de Édipo, que, ao ver que seus dois irmãos mais velhos, Etéocles e Polinices, se tinham entrematado, um procurando tomar Tebas e outro procurando defender Tebas, ela se sente compelida a pegar o irmão que tinha sido considerado traidor, Polinices, e enterrá-lo, porque era um dever familiar. E Creonte, que é o seu tio, que tinha assumido o trono de Tebas depois da queda de Édipo, depois daquilo que tinha sucedido ao pai de Antígone, Creonte se obstina em impedir que Antígone faça isso, porque a visão de justiça dos dois é diversa. Antígone se baseia numa visão de direito familiar, por assim dizer, de costumes que se perdem na noite dos tempos, ao passo que Creonte se acredita lastreado pelo próprio Zeus e lastreado numa espécie de razão de Estado. Ele não poderia permitir que alguém da família real, portanto alguém muito visível, muito na berlinda, concedesse honras funerárias para um traidor, que era Polinices, que tinha assediado a cidade de Tebas procurando tomá-la. E há um embate entre essas duas figuras, e é muito difícil para o espectador decidir quem é que tem a razão fundamentalmente. Se aquele ou aquela, melhor dizendo, que defende esse direito, digamos assim, consuetudinário dos costumes, ou se alguém que defende a razão do Estado, a razão da própria Tebas. Hegel, por exemplo, insiste nesta ideia da igualdade ou da paridade de direitos, é um trecho bastante célebre dele. Porém, a leitura que mais me agradou a esse respeito de interpretação foi do célebre helenista inglês Cecil Morris Bowra, que diz que os deuses optam por Antígone. E tanto eles optam por Antígone que, em um determinado momento, Creonte é levado a ver o seu erro por meio da intercessão de Tiresias, o grande adivinho tebano, e vai atrás de Antígone para tentar remediar a situação. Então há um movimento pelo qual Creonte assume o seu erro e procura remediá-lo. Mas isso não é o suficiente para que a tragédia se abata, né, sobre toda a família real. Enfim, no final da tragédia há muitos mortos. Se tiverem interesse, leiam. Mas há aqui os dois pontos de vista, e a democracia ateniense permitia que esses dois pontos de vista aparecessem em cena, os dois pontos de vista colocados. E eu creio ser muito sintomática uma interpretação feita há pouco tempo, acho que uns 2 anos atrás, por uma companhia de teatro que tinha como principal atriz a grande atriz Andréa Beltrão, que era uma montagem, tinha feito uma montagem de Antígone em que apenas Antígone aparecia. Não havia Creonte. Apenas Antígone aparecia e apenas ela dava a sua versão dos fatos. Apenas ela deblaterava contra a injustiça do Estado tebano na figura do seu
então rei, Creonte, o tio da própria Antígone, e o outro lado não era mostrado, sendo que, salvo engano, Creonte fala mais na obra de Sófocles do que a própria Antígone. Ele tem mais linhas de diálogo e de declarações enquanto chefe de Estado do que a própria Antígone. Então veja-se que coisa interessante. Me pareceu muito sintomático esse tipo de disposição e uma espécie de traição da cultura, porque Antígone justamente é uma obra rica porque ela expõe os dois lados. É evidente que o lado de Creonte acaba se reconhecendo errado, porém a tragédia é focalizada ali de maneira clara, de maneira evidente. As pessoas movidas por o que supõem ser convicções boas, puras, se aferram a certas posições até o fim, muitas vezes, e o grande embate se dá entre, muitas vezes, pessoas boas, pessoas decentes, pessoas que, enfim, em outras circunstâncias se respeitariam. E isso é o que nós vemos tanto à direita quanto à esquerda. Ah, você é um isentão, não sei o quê. Não, eu sou de centro-direita, eu sou um liberal, fique bastante claro. Porém, acho necessário que nós façamos esse exercício de imaginação do ponto de vista alheio, que é muito difícil. A cultura, as grandes obras da literatura, a boa filosofia, etc., são coisas que nos convidam a fazer esse exercício hoje, que dão ideias para que isso se atualize nos dias de hoje. Porém, quando nós temos indivíduos dentro da cultura que traem o espírito original das próprias obras e só mostram um lado, é evidente que nós ficamos do lado de Antígone, porque ela é um indivíduo contra um aparelho estatal, fundamentalmente. É evidente que nós ficamos ao lado dela, mas Creonte tem o direito de falar. Creonte tem o direito de falar, né? Eu me lembro de uma frase do filme A Man for All Seasons, né? Um homem que não vendeu sua alma, que é a história do Thomas More, né? Em que ali se diz, Thomas More, dizendo isso para o pasmo dos seus interlocutores, que eu acho que são da sua família, enfim, não me lembro exatamente dos detalhes, dizendo assim: eu concederia o direito de defesa mesmo ao diabo. Mesmo o diabo tem direito de se defender. Mesmo ele tem direito de falar. E este modo como as coisas têm se configurado, sobretudo nas redes sociais, em bolhas em que você conversa apenas com os seus iguais, e quando surge a menor discordância, isso começa a se transformar num meio pelo qual há uma espécie de meiose da própria bolha, isto é, de separação da própria bolha. Como nós estamos sempre falando com pessoas nessas bolhas que pensam exatamente o mesmo, nós não estamos entendendo a humanidade das outras pessoas, dos outros indivíduos. Nós estamos nos negando a ver que esses outros indivíduos são humanos, são pessoas como nós e que partem de experiências pessoais para justificar as suas posições políticas atuais, que não são posições políticas eternas, que podem ser revistas, que podem se modificar ao longo do tempo. O sujeito pode voltar atrás e considerar alguma outra coisa, dizer-se enganado por um político, dizer-se, enfim, enganado por um ideal, enredado por uma retórica, qualquer coisa assim. E quando não há esse respeito básico pelo outro, o que acontece é esse tipo de situação em que as pessoas só se falam nos seus próprios grupos, cada vez mais radicais, cada vez com menos chão comum com os outros, e isso vai produzindo, por exemplo, um tipo de administração como esta do Jair Bolsonaro, em que ele está cada vez mais radicalizado, cada vez mais insulado, isolado com o seu grupo, um grupo fortemente ideológico, e brigando com gente que até então estava com ele.
Em que isso vai dar? Numa ineficiência administrativa, a meu ver. Numa ineficiência administrativa que pode lhe custar a tão sonhada reeleição. Pode lhe custar porque de tão isolado em um extremo ele vai ficar, tão isolado à direita ele vai ficar, que não conseguirá convencer os outros, pessoas até mesmo dentro do campo da direita, de que as suas ideias são as melhores, de que seus projetos são viáveis e por aí vai. Então isso pode criar governos cada vez mais isolados, cada vez mais presos a bolhas e incapazes de agir fundamentalmente, né? Isso pode acontecer não apenas agora com o governo Bolsonaro, mas em outros governos futuros. Para o uso individual, portanto, este é o meu ponto, eu creio que voltar à boa cultura é algo que nos dá acesso, ou melhor dizendo, nos dá a possibilidade de pensarmos segundo a visão de outras pessoas, segundo a visão de outrem, e assim compreender o que há de circunstancial na nossa própria posição. Né? Por que é que você é, sei lá, social-democrata? Por que é que você é, sei lá, de esquerda? Por que é que você é centrista? Ou por que você é conservador? Né? Muitas vezes por questões que têm a ver com as vivências a que você foi exposto. Se você tivesse sido exposto a outras vivências, talvez viesse a pensar de outra maneira. Então, eu creio que a cultura esteja totalmente em segundo plano, e isso é muito ruim, porque nós não observamos o que pode haver de trágico na vida e sempre acabamos assim, desta maneira, vivendo em bolhas e sempre nos crendo os suprassumos, as últimas bolachas do pacote, e os outros são canalhas, né? Se não pensam como eu, como você, acabam sendo os canalhas da vez. Muito bem, eu me estendi demais, está bastante calor aqui, né? Eis o que eu tinha a dizer, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!